pessoal, Marco Valentim mais uma vez, iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal Mercado Mental, tá certo? Esse vídeo não estava muito nos planos, mas eu decidi fazer, achei interessante estar mostrando para as pessoas, porque no dia 3 de setembro eu respondi uma pergunta que foi feita a mim a respeito das médias móveis, tá? O vídeo está no canal, vou deixar aqui na descrição. Eu intitulei o vídeo como a Psicologia das Médias Móveis, tá certo? Mostrando como é que funciona, o que precisa realmente ver, como que realmente a média móvel funciona e como que ela pode te ajudar nas suas operações. E nesse vídeo eu mostrei uma entrada que eu tinha feito no GBP/CHF, tá certo? Que se o novato olhasse o modo como estava configurado, provavelmente ele não faria aquela entrada, porque tecnicamente estaria contra a média móvel. Mas aí eu expliquei para ele por que eu fiz aquela entrada, como que eu faço a leitura da média móvel e tudo mais. E eu não gosto de soltar essas entradas assim, ó, fiz a entrada aqui e tal, sem dar realmente todo o contexto e principalmente sem dar o desfecho, tá? Mesmo dando gain, mesmo dando loss, eu gosto de mostrar, ó, essa aqui não deu certo, por que não deu certo, essa aqui deu certo e tudo mais, tá certo? Então esse vídeo de hoje vai ser só para mostrar o que aconteceu com aquela entrada que eu fiz no dia 3 de setembro, tá certo? A entrada já finalizou, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. Como eu falei no vídeo, o vídeo que eu gravei não era o vídeo que eu tinha feito a entrada, porque essa entrada aqui, você pode olhar aqui, ó, tá no meu VPS, porque essa entrada é uma entrada que tá num robô que eu utilizo, tá certo? Mas esse robô que eu utilizo é um robô baseado na minha estratégia, tá? Eu vou dar os créditos devidos ao Rafael, é um cara que a gente trabalha junto já tem, acho que vai fazer mais de 2 anos. Ele consegue entender as minhas maluquices e passar para o papel e passar para o robô, tá certo? E quando lá no vídeo das médias móveis eu falei para vocês, eu fiz a entrada aqui, nesse ponto aqui, ó, que foi os 50%. Tá travando bastante. Que foi aqui, ó, que foi os 50%. Desse candle aqui, tá vendo? Os 50% desse candle aqui, que foi onde eu fiz a primeira entrada, e depois eu fiz uma nova entrada, na verdade eu não, né? O robô fez uma nova entrada, depois o robô fez uma nova entrada, nos 50% desse candle aqui, novamente. Olha lá, ele fez uma nova entrada nos 50% desse candle aqui, tá certo? Então esses pontinhos brancos aqui é onde ele fez a entrada, os pontinhos vermelhos é onde seria o stop loss dessa entrada aqui ficaria aqui, o stop loss dessa entrada aqui ficaria aqui. Essa segunda entrada foi feita no dia 4, tá? E os pontinhos azuis, não sei se vocês conseguem ver, são os take profits, ok? Essa estratégia minha, esse modo que eu estou utilizando para operar, ela não tem martingale, não tem hedge, não tem nada desse tipo. Ou é take, não tem ordem parcial, não tem trailing stop, não tem nada. Ou é take ou é stop, com risco retorno de 1/3. Ponto. Só isso, não faz mais nada. E apenas os critérios de entradas baseado na minha estratégia, que está lá no canal também, que está aqui no canal também, intitulado Estratégia Psicológica, ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. No dia lá, eu falei com vocês que quando o preço rompe a média móvel, ele rompeu a média móvel, ele tende a voltar para a média móvel e depois, quando ele confirma esse RRC, aí sim, a confirmação desse RRC geralmente é a mesma confirmação do cruzamento da média de 20 com a média de 200, tá certo? Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz uma entrada contra, porque
pelas minhas médias móveis ainda não tinha confirmado tendência nenhuma de alta, não tinha confirmado nenhuma inversão de tendência, tá certo? Então o robô ele confirmou que fez a entrada. Ele tem também um dispositivo de saída que, por exemplo, se eu estou posicionado aqui numa venda e essa média móvel cruza com a média de cima, ou seja, aí sim, confirmando a tendência, ele fecha a ordem em determinados parâmetros que eu configurei, tá certo? Então, com isso, o que ele fez? Ele rompeu a média móvel, desceu, aí eu fiz as entradas. Essa média móvel, você viu que ela serviu de uma resistência, depois ela serviu de um suporte, tanto que ele bateu aqui, não conseguiu, foi de novo, não conseguiu, mais uma vez, não conseguiu, mais uma vez. Foi 1, 2, 3, 4 dias praticamente para romper. E hoje, dia 8 de setembro, ele pegou os meus 2 takes, foi lá nos meus 2 alvos, tá certo, galera? Então, só para mostrar aqui para vocês como é que tá iniciando aqui o meu mês de setembro, tá iniciando muito bem. Tive um stopzinho aqui no meu CAD CHF, uma entrada no EuroGBP. Nossa, essa entrada do EuroGBP aqui me arrebentou, ou raiva que me deu essa entrada do EuroGBP. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha essa entrada no EuroGBP. Essa aqui seria a entrada no EuroGBP. A entrada não ativou por causa do spread, tá? Olha onde foi a entrada. Ela não ativou a entrada por causa do spread. Mas aí seria a mesma situação. O meu stop estaria aqui abaixo desse fundo, mais ou menos na faixa dos 500 pontos. E o meu alvo estaria aqui, ó, no azulzinho. Ó, estaria pegando meu alvo agora. Aqui, ó. Estaria pegando meu alvo agora. Olha o azulzinho aqui. Olha esse azulzinho aqui. E o meu stop estaria aqui, ó. Olha o vermelho aqui, ó. Olha o vermelho, tá? E não pegou por causa do spread. Olha isso. A minha entrada estaria em 88993. E vamos dar uma olhada aqui como que ficou esse gráfico. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Aqui, ó. Olha o low do gráfico. 88992. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do controle que a pessoa precisa ter para não chegar ali na mão e jogar um lote de 0,3 ali, de 0,5, de 0,10 para tentar recuperar essa movimentação? Você tem noção do controle que a pessoa precisa ter para aceitar que esse tipo de situação acontece? Foi o que eu passei, foi o que eu estou passando nessa primeira semana de setembro, tá, pessoal? Isso aqui não estava nem no script. Eu iria falar só realmente do GBP-CHF, mas eu decidi falar porque realmente tem que ter essa noção dos quase. Pô, vai ter vários. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre os quase e como esses quases afetam o seu psicológico. Se eu não me engano, ele já está até escrito, se eu não me engano, acho que são 4 quases que existem no mercado financeiro e arrebenta com o psicológico de todo mundo, arrebenta com o psicológico de qualquer um, tá? Esse aqui é um dos quases, ó, esse aqui é um dos quases, tá? O preço aqui, ó, 88993 e o sem vergonha chegou à sua mínima em 88992, sendo que o spread não deixou ativar a ordem, tá? Ele tá com o spread aqui agora de 16 pontos. Então, provavelmente o preço que ativaria ali, se ele chegou a 992, o preço que ativaria ali bateria no 89, bateria no 88, bateria no 89008, sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo, tá? E não deixou ativar a minha ordem. Não ativou a minha ordem e o que o sem vergonha fez? Bum! Foi embora, ó. Estaria batendo aí já 1480 pontos, tá bom? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é nessa parte aqui da média móvel, tá certo?
que foi o que eu expliquei para vocês. Então, se nada reverter dessa situação aqui, o que vai acontecer? Pode acontecer, como foi dito no vídeo explicando as médias móveis. Simplesmente é um falso rompimento, tá? É um falso rompimento. Aí ele faz o falso rompimento. Aí a pessoa aqui, ó, ele faz algo do tipo isso aqui, ó, é um falso rompimento. Ele rompeu, voltou, aí aqui a média móvel não confirmou o rompimento cruzando e depois ele continuou, ó, descendo ladeira abaixo, tá certo? E isso aqui me confirma mais ainda por causa disso, por causa do semanal. Olha que lindeza que tá esse semanal aqui. Olha que maravilha que tá esse semanal aqui. Semanal fechando desse jeito aqui, eu provavelmente devo entrar na minha conta principal para tentar buscar toda essa queda aqui, ó, de 4.000 pontos no mínimo. Tá lindo esse semanal aqui, ó, tendência de baixa, confirmando aqui, ó, a tendência de baixa. Tá muito bonito, tá certo, galera? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Acabou tendo um bônus aí da operação do Euro GBP, que eu vou esmiuçar um pouco mais essa questão dos quases, porque realmente isso acaba com o psicológico da pessoa, tá? Mas tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Vou dar até um outro bônus. Por quê? Por que tem que tomar cuidado em relação a isso? Olha só, tem que confiar na estratégia e tem que confiar na gestão. Não tem jeito, galera, tem que confiar na gestão, tá? Se a sua gestão, em 10 operações, você consegue sair no positivo, você tem que esperar as 10 operações para sair no positivo. Não interessa se uma operação tá indo em contra ali, eu vou tirar e tudo mais. Por exemplo, olha isso aqui. Ela rompeu. Depois que ela rompeu aqui, ela voltou e começou a testar a média móvel de 200 de novo. Qualquer um aqui já chegaria e falaria assim, ó, não rompeu a média móvel aqui, ela vai voltar para cima e vai fechar. Vou fechar minha operação aqui. Eu fecharia uma operação com um lucro mínimo. De, vamos supor aqui, 300 pontos. E fecharia a outra operação no loss de 100 pontos. No final da situação eu ainda sairia com 200 pontos, 240 pontos no positivo. Mas isso aí descaracterizaria completamente a minha estratégia. Se eu faço isso nessa operação aqui, eu não cubro nem esse loss aqui que eu tomei, ó, nem esse loss que eu tomei no dia 6. Eu não cubro nem esse loss que eu tomei no dia 6 aqui, tá? E aí, eu confiando na estratégia, deixando realmente ela andar, eu já consegui pegar 2 take profits e tô muito além do loss, tá? Que eu tomei. Mesma coisa aconteceu com o GBP. Mesma coisa acontece com o GBP. Às vezes a gente dá uma raiva aqui e fala assim, nossa, quase que pegou, que sacanagem e tudo mais. Mas você tem que olhar no macro, tá? Se de 10 operações, 9 ficaram no quase, beleza. Aí sim você tem que olhar a sua estratégia e ver se o que alguma coisa está acontecendo, tá? Se a maioria das suas operações, das suas ordens pendentes ficam no quase, aí sim você tem que olhar e ver o que está acontecendo. Mas se de 10 operações ficou uma no quase e 3 no stop loss e as outras 6 foram no take profit, cara, tua estratégia tá ótima, tua estratégia tá maravilhosa. Então, esquece esse negócio de ficar mudando estratégia a cada coisa que aparece, a cada situação que aparece, tá certo? Porque senão, se eu fosse olhar esses quases da vida, aqui eu já teria fechado. Eu falei assim, nossa, ele quase rompeu aqui, não rompeu e tá voltando. Eu ia achar que ele ia voltar, tá? Eu segurei aqui, lógico, isso aqui é uma estratégia automatizada, então eu deixo rolar realmente e faço as análises periodicamente, tá? Mas o que me reforçou aqui realmente foi esse semanal. Esse semanal aqui, quando eu olhei, ele deixando essa sombra aqui, próximo nessa região de suporte aqui, as médias apontada para baixo, estocástico em exaustão apontando para baixo também, eu falei, cara, vai pegar take e se bobear vai bater e vai embora, tá? Outra coisa. Mas aqui então nesse semanal aqui você podia arrastar o seu take um pouco mais para baixo aqui para fazer com que ele buscasse o ponto lá de baixo. Não, essa aqui é a minha estratégia, acabou, não mexe.
vai depois disso, vai embora depois disso, eu não vou nem ligar, tá? Eu vou parar de falar nesse vídeo aqui porque eu já estou adiantando todos os assuntos do vídeo que eu vou tratar única e exclusivamente dos quases do mercado financeiro, tá certo? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecido, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e fiquem no canal que tem coisa muito boa vindo por aí. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.